ela meio que sinaliza isso aqui, com esse acatamento espontâneo. Quando fala da assistência social, eu até acho que ela foi... ela acabou sendo, né? Ela acabou sendo um pouco equivocada, quando ela focou muito na assistência social. Eu faria isso de uma forma mais genérica. Repito, nada contra a assistência social, não tenho nada contra. Eu acho que nós temos que mudar essa mentalidade de tudo é incumbência da assistência social. Mas a assistência social, ela prevê uma série de ações que, na verdade, valem para todos. E uma coisa que é fundamental, uma tecnologia que essa lei emprega, me parece que ela deve ser usada para tudo também, daqui para frente. Se olhar ali, ó, não só assistência social, eu diria, qualquer órgão, como ponto de partida para o atendimento de uma criança adolescente vítima ou testemunha de violência, ou em qualquer situação, ela tem que se preocupar em elaborar, né, esse plano. Veja o termo que a lei emprega: plano individual e familiar de atendimento. E essa terminologia, ela foi muito feliz, por quê? Porque ela deixa claro que a minha preocupação não pode ser apenas com a criança. A minha preocupação tem que ser também com a família. A minha preocupação não pode ser apenas responsabilizar o autor da violência, e ele tem que ser responsabilizado e eventualmente punido. E aí eu já faço um recorte. Responsabilizar tem um sentido, tem uma dimensão maior do que punir. Você pode punir e não ter resultado positivo nenhum. E você pode e deve responsabilizar de uma forma mais abrangente, sem punir necessariamente, e ter um resultado muito mais efetivo. Como, por exemplo, caminhando com um curso ou programa como esse que a lei prevê, né, que deve existir. E veja que há uma previsão legal também, chama atenção para isso, da preocupação que se tem que ter com a preservação de vínculos familiares. Existe uma concepção, a meu ver, completamente equivocada de que, diante de uma situação de violência contra a criança, intrafamiliar, nós temos que afastar a criança da família. Aliás, o Conselho Tutelar muitas vezes faz isso de forma absolutamente arbitrária e equivocada, porque o Conselho Tutelar não tem atribuição para isso, mas vai lá e faz. Tem notícia de violência contra a criança, a primeira coisa que faz é tirar a criança da família e colocar tudo no acolhimento. E isso nós temos que repensar muito seriamente. Primeiro, que não só o Estatuto, mas também essa lei não prevê em momento algum que tem que haver o afastamento de quem quer que seja do convívio familiar. E segundo, se houver necessidade do afastamento da família, a lei diz claramente quem que tem que ser afastado. Quem tem que ser afastado é o acusado, é o investigado, é o suposto agressor, é ele que tem que ser afastado. Evidentemente que tem situações que você tem, situações que são as mais diversas. Mas não há obrigatoriedade de afastar quem quer que seja, especialmente quando isso ocorre contra a vontade manifesta da própria vítima. A vítima, a testemunha, mas especialmente aqui a vítima, ela tem que ser ouvida, ela tem que ter a possibilidade de participar da definição do que vai acontecer com ela, e ela pode se opor, ela pode ir contra. Não estou dizendo que nós sempre vamos acolher essa vontade, mas nós temos que pelo menos ouvi-la a respeito, nós temos que pelo menos considerar a sua opinião e avaliar alternativas a esse afastamento. E por favor, não façam aquilo que uma vez eu ouvi num evento que eu participei, e que eu falava sobre isso, e aí alguém me questionou: Murilo, mas às vezes você não tem elementos suficientes para afastar o investigado. E aí eu ponderei com essa pessoa: sim, você não tem elementos para afastar o investigado, e você acha que tem para afastar a vítima? Que tipo de raciocínio é esse? Que tipo de lógica é essa que você está usando? Se você não tem elementos para afastar o investigado, você não tem elemento para afastar a vítima. E o que você precisa, ao invés disso, é colher esses elementos
E, preferencialmente, né, desenvolver aí junto com a rede um trabalho junto àquela família intensivo de monitoramento, de acompanhamento, para justamente, como eu disse, evitar que haja a repetição daquela situação, ou, né, se houver coleta de elementos, e aí sim tomar providência, como a lei prevê, dentre aquelas que podem ser tomadas. Tá? E eu sei que existem inúmeras variáveis, eu sei disso. Mas uma coisa que nós não podemos jamais é querer nós acharmos, né, que, de antemão, sem sequer ouvir a vítima, sabemos o que é melhor para ela. Isso é muita pretensão, isso é um equívoco, e isso afronta princípios dessa lei, do Estatuto, da Convenção da ONU, que nós não podemos aceitar. E uma coisa que eu digo e gostaria que todos vocês guardassem, anotassem, façam como quiserem. Em matéria de infância, nós temos sim que agir com rapidez. A celeridade do atendimento é prevista pela lei. Decorre do princípio da prioridade absoluta da criança e adolescente. Mas o fato é que nós temos que agir com rapidez não nos dá autorização para agirmos de forma precipitada, assodada, irresponsável. Então, ou nós colhemos os elementos, ou então nós não temos esses elementos e não vamos poder tomar nenhuma medida, especialmente drástica, em relação àquela situação. Aliás, a lei prevê princípios, não só essa, que também fala disso, mas o próprio Estatuto. Dentre eles, o princípio da intervenção mínima. Eu devo realizar a intervenção da forma que menos venha a impactar a vida, a dinâmica, o dia a dia daquela criança ou adolescente. E eu tenho que combinar as coisas com ela. Evidentemente, tem casos que a criança não consegue nem falar, mas sempre que ela tiver condição de exprimir sua vontade, ela tem o direito de ser informada, tem o direito de participar da definição do que vai acontecer, nos oferecer ela a própria alternativa para que nós possamos causar um impacto o menor possível na vida daquela pessoa. E temos que estar atentos e criar barreiras dentro dos fluxos e protocolos contra a violência institucional praticada, inclusive pelo Conselho Tutelar, inclusive pelo juiz. Inclusive pelo juiz. Porque nós às vezes nos acostumamos com certas matemáticas, né? Ah, aconteceu isso, vamos fazer isso, aconteceu aquilo, vamos fazer isso, e isso não existe em matéria de infância. É claro que você, dentro do fluxo, dentro do protocolo, você vai estabelecer diretrizes, linhas que vão orientar a atuação. Mas o resultado disso não é uma operação matemática. E como eu disse, mesmo diante de uma situação de violência contra a criança, você não tem a priori obrigação de afastar ninguém do convívio familiar. Tá? Você vai fazer isso se houver uma necessidade concreta, apurada naquele caso, diante das peculiaridades daquele caso, como exceção, e se alguém tiver que ser afastado, esse alguém é o investigado. É ele que tem que ser afastado. E prestando à família toda a orientação devida. E se a vítima tiver que ser afastada, isso tem que ser devidamente demonstrado, com todas as letras, como a única alternativa possível, e tem que ser visto como uma exceção da exceção, e não a regra que, diante da notícia, eu vou lá, tiro a criança e já coloco o acolhimento como um ponto de partida, sem sequer ter nenhuma apuração do que está acontecendo, e especialmente sem ouvir a vítima a respeito disso. Voltando ao que eu falei anteriormente, nós temos que mudar certas concepções, certos paradigmas, e esse é o momento de colocar isso em discussão na própria rede e perante o sistema de justiça, para acabar com esses automatismos que são prejudiciais, altamente prejudiciais à própria criança. Tinha um aqui falando, deixa eu só ouvir ele aqui. É bem sobre esse ponto. Não tem dúvida, todos os nossos colegas compartilhamos desse entendimento que seria preferencial afastar o agressor do lar e jamais afastar a criança. O ECA diz isso muito claro, nós somos orientados para isso. Eu estou há 4 anos na infância, me deparando semanalmente com casos, especialmente de exploração sexual. Essa semana me deparei com um caso de estupro de um bebê de 1 ano e meio com laudo positivo de conjunção carnal. Em 90% desses casos, esses abusos são praticados pelo homem que está dentro daquela casa, seja pai, seja padrasto, seja tio, seja cunhado, seja irmão. Eu vou lhe falar, na experiência prática,
é muito difícil a gente conseguir encontrar suporte ao afastamento efetivo de um agressor desse do lar. Pelo simples motivo de que geralmente ele é o dono da casa. Pelo simples motivo de que, afastado dele do lar, aquela família fica invariavelmente sem casa, ou quando acontece desse agressor ser o único residente com a criança nesse lar. Lá na prática, lá no dia a dia, nas comunicações de acolhimento que a gente recebe, eu sou bastante criterioso em relação a esses acolhimentos feitos pelo Conselho, eu percebo que em muitos casos efetivamente não existiria outra alternativa senão de tirar a criança daquele momento. Porque simplesmente não dá, certo. A criança não pode ficar sozinha certo. Em casa. Primeiro, não é uma crítica à sua fala, eu já ouvi essa fala 500 milhões de vezes. Nós temos que mudar a prática. Nós temos que trabalhar no sentido de mudar a prática. O fato de na prática ser mais difícil isso ou mais difícil aquilo, não estou dizendo que você disse isso, mas a gente ouve muito falar, não quer dizer que eu vou, porque é mais difícil aquele caminho, eu vou pelo caminho fácil. Não é para ser assim. Não pode ser assim. A lei não quer isso. Porque senão vamos continuar repetindo os equívocos que nós vínhamos praticando e viemos praticando até então. A nossa função tem que ser uma função de transformação da própria realidade, da prática que nós vivemos hoje no município. Senão deixa o Conselho Tutelar continuar acolhendo à vontade, deixa todo mundo continuar no oba-oba, não estou dizendo que você tem isso. A concepção, vamos pelo meio mais fácil. E eu digo sempre o seguinte, pense num problema na área da infância, pense num problema, qualquer um. Pense na solução agora mais fácil para aquele problema. Pega essa solução e jogue em lata do lixo, porque não existe solução fácil para problema, especialmente para problema complexo em matéria de infância. Só para acrescentar um detalhe, uma exigência que nós fazemos ao Conselho de constituir relatório de acolhimento que, no caso de entenderem que é o caso de acolhimento, teria que ter esgotado e na família extensa para ver se não tinha... A conversa com o Conselho Tutelar é: Conselho Tutelar não afaste ninguém da família. Acolhimento, eu, cidadão, vejo uma criança perdida na rua, eu posso ir lá acolher essa criança. Cidadão, você promotor. Agora, afastar da família é um ato de violência contra a criança e contra a família. Afronta princípios elementares da lei e da Constituição Federal. E o Conselho Tutelar, repito, não tem atribuição para fazer isso. A conversa que nós temos que ter com o Conselho Tutelar é que não é papel do Conselho Tutelar promover esse tipo de medida. Aí, voltando ao que diz a lei. O que é que diz a lei? Nesse caso, nós temos que estar atentos, olha lá, vulnerabilidade indireta de todos os membros da família, não é só aquela criança que foi vítima, é todo mundo, inclusive às vezes decorrente de uma situação de dependência econômica. E nós temos a possibilidade de também ingressar com ação de alimentos contra o acusado. Nós temos a possibilidade de exigir, a casa é dele, mas quem vai sair é ele. E criar mecanismo de restrição, veja, a Lei Maria da Penha se aplica subsidiariamente. Houve uma alteração agora recente, o sujeito, se ele descumprir a ordem de restrição, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Então, nós temos mecanismos hoje para dar efetividade àquilo que a lei prevê. Nós temos que dar uma avaliação contínua pela rede, e por nós, mas especialmente pela rede, em situações de ameaça, constrangimento, discriminação, decorrente da vitimização. E deverão ser comunicadas imediatamente. Nós temos a previsão, né? E aí entra aquilo que talvez vocês estejam discutindo, né, informalmente, aí, aqui, ó, representação. Quem faz? A lei incumbe especificamente a assistência social. Esse aqui é um capítulo que fala da assistência social. Não sei se é o melhor, mas está aqui. Não é o Conselho Tutelar que vai fazer. O Conselho Tutelar não é órgão de assistência social. Tem gente que pensa que é, mas não é. Então, aqui há assistência social. Representação ao Ministério Público nos casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva em razão da situação de violência para a colocação da criança ou adolescente em família extensa, substituta ou serviço de acolhimento familiar ou institucional. Ou seja, é esse artigo que vai nos amparar quando houver necessidade de nós sermos acionados aí por uma finalidade específica, né, que a lei prevê, para afastar a criança. Aí sim, porque aqui, nessa situação, e veja, não por acaso ela foi colocada nessa ordem, essa ordem também é proposital, assim como a questão lá do 21, que aliás o 21, quando fala das protetivas, não fala no afastamento da criança, mas aqui sim teria talvez cabimento ao afastamento
do agressor, aliás, da criança. Quando houver essa falta de responsável legal com capacidade protetiva em razão da violência. Seja porque ele próprio é autor da violência, ou porque ele é conivente com aquela situação de violência, e, portanto, né, você entende que não deveria permanecer naquele ambiente por qualquer razão. Mas isso após uma avaliação técnica. Não é uma opinião do conselho tutelar, do conselheiro de plantão que chegou lá e, por conta própria, resolveu tomar uma decisão na louca, sem sequer ouvir a criança. Isso é resultado de uma avaliação técnica. Repito, a lei ela incumbe a assistência social, mas talvez não seja só a assistência social. Alguém vai ter que fazer essa avaliação, e talvez até uma equipe vai ter que discutir isso, vai ter que discutir alternativas, e de acordo com o princípio da intervenção mínima, vai chegar nessa conclusão só se de fato não tiver outra saída. Mas aí eles vão ter que nos comunicar oficialmente, formalmente, não é mera ciência, não é mandar um relatório genérico que ninguém nem sabe por que vocês de vez em quando recebem. Tem aqueles relatórios que dá vontade de chorar, não só pelo que pelo fato, mas porque você não consegue nem entender o que está acontecendo ali. Não é isso que vai dar elemento para vocês tomarem a providência que deve ser tomada. Então, na verdade, é além disso, né? É uma informação que seja o mais completa possível, que aponte para isso. Olha, em razão da violência, concluí que não tenho aqui um responsável legal com capacidade protetiva e, portanto, né, quem tem que se afastar é a criança, e já apontar a alternativa, inclusive para a população. Se tem família extensa, podemos encaminhar a família extensa. Se tem na substituta, acolhimento familiar, institucional, nessa ordem, talvez até, que foi colocada ali, é o que nós vamos optar. Mas, mais uma vez, é a rede que vai colher esses elementos com responsabilidade, não é de forma assodada, e vai nos trazer essas informações o mais completa, o mais esclarecido possível, para que nós, primeiro, nós nos convençamos, né, que de fato aquilo é necessário. E segundo, que convençamos ao juiz. Não pode ser como a gente vê. O conselho que ela vai lá, acolhe, porque tem uma responsabilidade de quem, acolhe a criança, nos encaminha para o juiz o ofício dizendo que acolheu, uma informação precária, e o juiz homologa. Isso é totalmente contrário ao que está previsto, não só na 13431, mas no próprio estatuto. Isso não poderia estar acontecendo jamais. Aí acontece. E é violência institucional. E nós temos que reconhecer como tal. E nós temos que criar mecanismos que impeçam que isso continue acontecendo. Tá? E uma coisa que eu não falei, e que eu acho que até está subentendida, né, nessa concepção, nessa ideia de funcionamento de uma rede de proteção ampla, geral e restrita, né, uma rede de proteção que faz um atendimento integral, como a lei prevê, é que essa rede de proteção ela tem que funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque a menos que eu combine com todos os abusadores, vitimizadores, violadores, que eles só vão praticar a violência das 8h30 até as 11h30 e da 1 até as 5 de segunda a sexta, eu tenho que ter uma rede que funcione onde ela é mais necessária, que é justamente onde ocorre o maior número de casos de violência, que é no período noturno, final de semana, em que, em regra, quem está de plantão, entre aspas, no município, é o conselho tutelar. E não é nem o conselho que atua, é o conselheiro, é o sujeito lá que está lá sozinho, que não é um órgão técnico, mas está lá e ele incumbido de tomar decisões. Isso é uma irresponsabilidade, é uma loucura permitir que continue acontecendo. Então está na hora de nós, até na deixa da lei, cobrarmos do município que haja essa adequação desse serviço, porque evidentemente que é um serviço que tem que estar à disposição permanentemente, tá? E não é o conselho tutelar. Só voltando aqui, primeiro eu falo aqui, depois eu passo para você, mas só mais um pouquinho. Só para você ver, esse serviço, até eu falo às vezes, eu esqueci de falar agora, mas as pessoas às vezes podem até pensar, né, que esse serviço de recebimento e monitoramento não é o conselho tutelar. Por que eu digo que não é o conselho tutelar? Porque a própria lei diz que não é. Olha lá, se olharem lá no artigo 13, está lá. Dever de comunicar o fato ao serviço de recebimento e monitoramento, vírgula, ao conselho tutelar ou à autoridade policial. Está lá. E doutor então, Bruno, na verdade, você tem, na forma da lei, essa distinção.
clara entre um e outro. Porque a lei dá a entender que já existe o serviço, né? Ela não fala para fazer o serviço como fala em delegacias especializadas. A lei, eu acho que a lei, quando ela foi criada no artigo 13, era justamente estava fazendo referência ao disque 100. Porque apesar do recebimento acontecer, a gente sabe o que recebe, o monitoramento também tem previsão. É só não, mas tem monitoramento também. Só que a gente acaba arquivando, você lembra, né, Luciana? Acaba arquivando de plano, mas o monitoramento olha, seria aquilo, né? Olha, alimentar o disque 100 com as medidas adequadas. Mas não ficava assim. Se você olhar nas disposições finais transitórias, ela fala da regulamentação e eu acho que abrange esse serviço. Até o artigo 26 que fala da regulamentação pelo SEDECA e o 27 de lei. Eu ia até fazer esse comentário. Sim, não. Se foi a intenção, eu acho que nós temos que interpretar a lei de uma forma que ela seja mais efetiva. Que sempre nós sabemos que, infelizmente, ele não é efetivo e nós temos que ter algo mais próximo. Até porque, como eu disse, a lei ela está muito focada no município. E parece que o foco dela central é a adequação dos serviços dentro do município. Sabe por que eu comento isso, doutor Murilo? Porque se a gente olhar, o objetivo é recebimento e monitoramento, não é atendimento. Sim, mas por isso que eu digo, é estatístico, basicamente. Mas, mas é aquela história, você esperar que de Brasília você faça esse monitoramento e considerando que dentre as obrigações, né, dentre as atribuições que nós temos que ter, lá nas diretrizes, que nós temos que ter o monitoramento e a avaliação periódica das políticas de atendimento, me parece que isso também é algo que tem que ser efetuado no âmbito municipal. Assim como, né, que eu já tinha falado, desses mecanismos de informação, referência e contra-referência. Então, são, acho que, sinais claros ao município. Quer dizer, o município tem que ter essa organização. Até porque, se você pegar a Constituição Federal, né, a diretriz da política de atendimento, assim como no Estatuto, é a municipalização. Então, é descentralização e municipalização. Então, não me parece que seria razoável eu interpretar como sendo algo que eles tinham ideia dos que sendo. Talvez até tivesse, não sei. Mas na prática, e aí sim vamos falar da prática, aqui, à luz das regras de interpretação que a própria lei estabelece, eu acho que tem que ser. Não, e eu concordo com o ideal, concordo de verdade, o ideal seria municipal, mas eu acho que